Boa tarde, gente. Então, essa palestra de agora, acho que é a penúltima de muitas, né? E eu estava pensando aqui, para refletir com vocês para o início dessa, dimensão de cuidado. Para falar de enfermagem, ou muitas das que vocês já viram aqui, a maioria tem essa dimensão de cuidado, mas principalmente essas da área de saúde. E aí eu me lembrei do que aconteceu comigo particularmente. Minha mãe faleceu tem 5 anos. E ela esteve internada, e nós somos 3 irmãos homens. E ela lá no hospital, num determinado momento, tinha que dar banho na minha mãe. E aí imagina o constrangimento dela, uma senhora, que eu fosse dar banho nela, eu também constrangido como filho, né? É uma coisa muito estranha assim, um homem dar banho na sua mãe, né? E aí a enfermeira virou para mim e falou assim, que não teria, era a coisa mais bonita da vida. A vida estava me dando uma resposta, que ela tinha cuidado de mim quando criança e agora era o momento de eu cuidar dela. Então aquilo me marcou muito. Então eu penso assim, ouvir hoje, né, falar sobre enfermagem, sobre cuidado, é pensar nessa dimensão de cuidar do outro, né? Tem um relato aqui de alguém próximo da minha vida, na minha família, alguém muito importante, aquela que me trouxe a vida. E a gente, quem escolhe um curso desse, vai cuidar da vida de outras pessoas. Então, que nós possamos aqui nessa tarde com a Mariana, né, compreender um pouco mais esse curso que nós, porventura, possamos escolher para a nossa vida. Tá certo? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu passo para a Claudinha para fazer as devidas apresentações da Mariana. Vamos lá, né? O Álvaro falou de penúltima, mas é antepenúltima, tá? Nós temos amanhã nutrição e a de psicologia, provavelmente, se o teste da Verônica der negativo na terça-feira, né? Ela realmente está com Covid, na quinta-feira a gente faz. Vamos ver aí só se a gente consegue conciliar um horário. Então, nós temos mais 2 palestras, tá certo? Psicologia e nutrição. Nós estamos aqui com a Mariana Magalhães de Queiroz Melo Jerônimo, ex-aluna rogacionista. Estudou com a gente de 2003 a 2008. Ela é formada em enfermagem pela Universidade Católica de Brasília. Tem pós-graduação em UTI, emergência e urgência e oncologia. E atualmente ela trabalha em instituições privadas. Tá? Então, deixo a palavra com a Mariana, que está muito tímida, mas fica tranquila que é um bate-papo. Tem poucos alunos, né? Tem isso como um bate-papo. O microfone é mais por causa da gravação. Tá bom. Tá bom? Boa tarde. Como já foi apresentada, fui ex-aluna rogacionista. Ex não, né? Que uma vez aluna, sempre aluna. Formei na Católica, participei de várias diretrizes da Católica, fui 4 anos presidente do centro acadêmico e fundadora da Atlética da Católica, Enfermagem e Fisioterapia. Quem não sabe, a enfermagem e fisioterapia da Católica andam junto. Não sei se teve palestra de fisioterapia. E aí é outra área da saúde muito importante, então, principalmente onde eu vou falar. Não sei quem conhece, tem um curso superior que tem 5 anos. Hoje, o meu curso foi há 4 anos e agora está sendo de 5 anos. Abrange várias matérias, que também vou falar algumas. E quem está achando que vai escapar da física e da química, como eu achei, não vai. Tem bioquímica, tem biofísica também. O curso técnico são de 2 anos e é voltado mais à parte de cuidar. Não da patologia em si, mas cuidar humanizado. Em média, são 60 áreas que a enfermagem atua. Vou falar só de algumas assim que são as principais de Brasília, que é a saúde coletiva, que é a posto-saúde, saúde comunitária, entra também o home care, que também é uma área bem que abrange muitas equipes, não só na área de enfermagem. Saúde da criança e do adolescente, que o adolescente já entra como aleitamento materno também, por causa da gravidez na adolescência.
E saúde do adulto, que é entre idoso, mulher e homem, que é a área que eu atuo hoje, né? Que é a UTI. Hoje eu trabalho numa rede privada, já fui assistencial, hoje eu sou rotineira, trabalho durante a semana organizando toda a UTI adulto. Trabalho diretamente com pós-cirúrgico, que é uma área assim, que eu me identifiquei, mas também já participei das outras UTIs, inclusive da UTI Covid. Fui a primeira enfermeira do hospital que eu trabalho a entrar na UTI Covid, que é o covidário. Tem o PS, atendimento pré-hospitalar, vocês conhecem como o SAMU, o bombeiro, é o pré-hospitalar, que tem a avançada e a básica. A básica compõe enfermeiro e técnico de enfermagem e o condutor. O condutor também tem curso de socorrista dentro da ambulância. Na avançada vem o médico, o enfermeiro, o técnico, ou 2 médicos, ou 2 enfermeiros, e o condutor. Há algumas matérias que vocês vão utilizar do colégio também para a faculdade. Como eu já falei, bioquímica, biologia, biofísica, português. Vocês vão usar muito português, que as evoluções, mesmo não sendo escrita, agora está sendo digitalizada, ela não corrige, como as pessoas acham que está corrigindo, não corrige. Aqui são as matérias básicas de qualquer instituição. Farmacologia, princípio ativo de... Acho que farmácia teve? Princípio ativo de medicações, fisiologia humana, anatomia, a bioquímica, a biofísica, patologia, genética, parasitologia, psicologia, nutrição e vigilância à saúde. Vigilância é mais na parte epidemiológica da saúde. Gente, eu estou falando rápido, mas vocês podem me interromper, tá? Vocês estão assim assustados? Pelo amor de Deus. Eu não sou muito de dar palestra, essas coisas, não. A Claudinha me deu um questionário perguntando sobre o que precisa para ser enfermeiro. Precisa de empatia, porque você está lá cuidando de vidas, você não está lá mexendo, por exemplo, um engenheiro, mexendo com obra, com algo que não, né, pode voltar para você. Então, você está cuidando de vidas, você não cuida só do paciente, você cuida da família, como ele falou. Então, você tem que ter empatia, você tem que ter respeito, 100% respeito. Você não pode transmitir o que você está sentindo. Eu costumo falar que a gente guarda a nossa dor para curar a dor do outro. Então, assim, quando você for trabalhar, você vai ter que ir pensando que vai cuidar de alguém. Então, você vai esquecer tudo que tem fora para cuidar de alguém. Compreender o procedimento clínico, estudar. A gente não para de estudar. Eu hoje tenho 3 pós e já estou entrando na minha 4ª e 5ª pós. Não fiz residência, optei pela pós, porque a residência abrange várias outras coisas que no momento eu não queria. Como a medicina, como a fisioterapia, como a nutrição, como todos os outros cursos. Todos os anos atualiza todos os atendimentos básicos e hospitalares. E acho que é isso. Vou falar mais ou menos da Florence. Florence foi uma enfermeira, ela não fundou a enfermagem, mas ela modificou a enfermagem para o ato de cuidar. A enfermagem era muito padronizada, era muito concreta. Quem for fazer enfermagem, quem tiver interesse de fazer enfermagem, em primeira aula você vai estudar sobre a Florence. Ela mudou a saúde dentro de uma guerra. Então, ela cuidava dos enfermos e ninguém queria cuidar. E aí ela modificou a saúde comunitária, a saúde básica, o saneamento, ela mudou. Hoje a nossa enfermagem é completa por causa da Florence. Alguém aqui tem interesse de fazer enfermagem? Enfermagem mesmo, assim, não é aquela coisa, não consigo medicina, vou fazer enfermagem. Enfermagem mesmo. Qual a área que vocês estão querendo fazer? Obstetrícia? Foi a minha primeira opção.
Minha monografia foi de neonato. Que mais? Nenhuma área assim que você tem, eu vou na UTI. Que foi minha última opção. UTI, eu falei, não quero UTI. Hoje eu não sei viver na UTI. Eu não sei trabalhar em outro lugar que eu falo. A obstetrícia está crescendo muito em Brasília. E é um campo, assim, lindo, né? Mas está crescendo mais na área do parto humanizado, parto normal em casa. Se vocês tiverem interesse, depois vocês podem até me adicionar em redes sociais, que eu passo algumas dicas. Tenho professoras, tenho monitoras, eu tenho várias pessoas nessas áreas. Tá? Alguma pergunta? Gente, pelo amor de Deus, eu falei muito rápido. Oi. A minha tia, ela é técnica de enfermagem. Eu queria entender a diferença de enfermeira para a pessoa que é técnica de enfermagem. Tá. O enfermeiro, ele é, como se diz, é o curso superior, né? A gente aplica a nossa teoria na parte da patologia. A gente estuda um todo. O fisiológico, patológico, psicológico, toda a área. O técnico, ele abrange mais a farmacologia, que é a medicação, o ato de cuidar. Na parte prática, o técnico de enfermagem, vamos dar um exemplo, ele faz a medicação, ele fica ali com o paciente 24 horas. Na verdade, 12 horas de plantão ou 24 horas. Ele tem um acesso direto com o paciente. O enfermeiro, ele fica no mínimo 10 pacientes. Só que ele não olha 24 horas o mesmo paciente. E o técnico fica no máximo 2 pacientes. Estou falando no sentido da UTI. Tá? Então, assim, o técnico de enfermagem, eu acho que trabalha muito mais. Recebe menos, mas trabalha muito mais. A minha equipe, hoje, são 2 enfermeiros, eu, né, mais 2 enfermeiros e 7 técnicos, para 13 pacientes. Hoje eu estou tranquila em relação a enfermeiro e técnico. Mas pensa um técnico para 2 pacientes graves. Para eles é puxado. Então, assim, é um investimento menor que o superior, mas é um trabalho dobrado. Então, é uma diferença muito grande em relação ao técnico e enfermeiro. Tem algumas ações que o enfermeiro faz e o técnico não faz. Mas tudo que o técnico faz, o enfermeiro sabe fazer e pode fazer. Entendeu? Por exemplo, se faltar um técnico meu, o enfermeiro pode assumir como técnico, mas se faltar um enfermeiro meu, o técnico não pode assumir. Entende? Posso dar um exemplo de um procedimento. Uma sonda vesical de demora, que é para diurese, só o enfermeiro pode passar, mas quem manipula é o técnico. Então, eu posso manipular, ele não pode passar. Entendeu? Essa é a diferença. É sua tia, que é técnica, trabalha muito mais, tá? Tem que dar valor, porque ela trabalha mesmo. E, geralmente, técnico trabalha em 2, 3 empregos, porque a renda é bem mais baixa do que o do enfermeiro. No posto de saúde, o bom do posto de saúde, a enfermagem tem uma autonomia. Quem comanda o posto de enfermagem é o enfermeiro. O gerente de enfermagem do posto. Então, ele é o chefe do médico. Entendeu? Acho que todo mundo acha que o médico é chefe. O médico não é chefe do enfermeiro. Ele é uma área, o enfermeiro é outra. E no posto de saúde, o enfermeiro é chefe do médico. Porque a gente tem uma autonomia muito grande. A gente faz consulta, a gente prescreve. No posto de saúde, a gente pode prescrever, inclusive antibióticos, que geralmente o povo acha que é só o médico que pode fazer. Concluí sua pergunta? Como você lida com a desvalorização da profissão? É difícil, porque vou dar um exemplo do Covid. O Covid chegou no começo, o médico não entrava no Covid. Entende? Literalmente, a pessoa que estava na frente era o enfermeiro e o técnico. Então, assim,
A gente tenta lutar para melhoria, 30 horas, para aumentar o salário, mas eu sei o outro lado da gestão, porque eu trabalho na gestão. Eu sei que se eu aumentar o salário, eu vou aumentar a mão de obra, não, vou diminuir a mão de obra. Então, por exemplo, hoje eu tenho 2 enfermeiros para 13 leitos. Se eu aumentar o salário de um vai ser demitido. Porque 13 leitos o enfermeiro pode ficar. Um enfermeiro pode ficar. Então, para eles não é vantajoso. Mas tem que pensar para a gente. Se a gente está pedindo um salário melhor, uma valorização melhor, maior, é porque a gente precisa. A saúde mental da área da saúde está muito prejudicada. Hoje eu tenho 13 enfermeiras afastadas, com pânico, por causa do Covid. Então, assim, porque ela trabalhava em 2 hospitais covidários. Entende? Porque ela precisa dos 2 salários. Então, assim, se fosse valorizado, não precisaria, não sobrecarregaria. Entende? Tem emprego para todo mundo, ia ter emprego para todo mundo. Hoje, um enfermeiro técnico não fica sem emprego. Mas você também não pode ter só o superior. Hoje, o superior, eu falo que não vale de nada. Você pode ter o currículo da UNB. Se você não tiver uma pós-graduação, uma residência, você não é qualificado. Entende? Hoje em dia, a experiência conta, mas quem vai te dar a experiência? Quem vai te dar a primeira oportunidade? Então, você tem que correr atrás, como qualquer área. A enfermagem tem um lugar para todo mundo. Só que você também tem que ser um dos melhores. Eu faço a seleção lá no hospital e eu vejo que está faltando muita prática do que teoria. Teoria é muito fácil entrar no livro e estudar. Agora, a prática é totalmente diferente. Você lida com pessoas, não é com um livro. Entendeu? Então, assim, para a gente é muito ruim ver a valorização de um médico, por exemplo, sempre aumentando, e do enfermeiro não. E eu, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu lido diretamente com o paciente. Tem médico que não sabe nem quantos pacientes são. Eu sei sei o quadro de cada um, sei a idade de cada um, e eu sei a data de nascimento de cada paciente meu. Então, assim, é frustrante? É frustrante. Mas a gente está tentando lutar para melhorar. Você quer mesmo fazer, né? Para você chegar a ser técnico de enfermagem, você faz a mesma faculdade que o enfermeiro faz? Ou você chega, tipo assim, na metade do curso? Porque você falou que, tipo, nem todo técnico de enfermagem... Os técnicos não podem fazer a mesma coisa que o enfermeiro faz. Isso. Quer dizer, você entendeu. E aí, ele chega até um certo nível da faculdade de enfermagem e depois... Eles não entram na faculdade. Como que faz? É um curso técnico. Ele é um curso técnico. Ele dura de 1 ano e 8 meses a 2. Então, assim, Senac tem, CETESE, eu acho que é CETESE. A ALS é um dos melhores cursos de técnico. Mas são 2 anos. Por isso que em 2 anos você não consegue aprender o que 5 anos o enfermeiro vai aprofundar mais. Assim, eu digo que quem foi técnico e virou enfermeiro tem uma bagagem muito melhor. Se você tem dúvida de... eu não sei se eu quero enfermagem, podem fazer o técnico. Precisa ter o curso superior e 18 anos. Mas eu vou... Pode falar. Você acha que o projeto de lei do piso salarial vai ser aprovado? Se abaixar o valor, sim. O valor está muito alto. Assim, é um sonho, né? Hoje, o enfermeiro da rede privada não ganha o que eles estão oferecendo. Só o gestor, por exemplo. E para você chegar no gestor, você tem que dar uma caminhada maior, né? Então, é muito difícil o valor. Eles estão tentando até abaixar. Aos poucos estão abaixando o valor. Porque a gente não tem um piso, a gente não tem um mínimo. Então, assim, tem um lugar no Ceará que ganha o valor de um técnico. Entende? Um enfermeiro ganha o que o técnico daqui de Brasília ganha. Então, a gente não tem um parâmetro. Se deixar o teto mínimo, a gente consegue evoluir melhor.
Você tem uma noção de como que é o enfermeiro da rede privada, né, em termos de valorização profissional, salário e da rede pública? Como é que faz para entrar, por exemplo, na rede privada é entrevista, enfim, currículo. Na rede pública, como seria? Na Secretaria de Saúde? Hoje, na Secretaria de Saúde, não está contratando mais, mas a gente estava contratando de acordo com o currículo. O currículo e entrevista. O currículo era por pontuação. Tempo de carreira, pós-graduação, mestrado, doutorado. Porque não abriu concurso, vai abrir ano que vem o concurso. Eu não sei como de valores, mas o técnico da rede pública ganha o que eu ganho no particular. Técnico da rede pública ganha o que você ganha como enfermeira. Assistencial na particular. Entendi. Entende? Mas tem alguns hospitais em Brasília que tem o valor do mesmo do público. Mas a carga horária também muda, modifica um pouco, porque não é plantão igual ao do público. O público e o privado tem uma diferença. Tem alguns hospitais, por exemplo, o Sírio, como todo mundo conhece. É 1 por 60. Você trabalha de segunda a sexta, meio período, e no final de semana, 12 horas. Já o público é 12 por 36, 12 por 60. Então, é mais flexível. Qual outra pergunta que você falou? Do salário, né? E da valorização. A valorização é a mesma. Só que no público, eles não lutam para ter um valor maior. Eles lutam para ter uma qualidade maior de trabalho, uma melhor, né? Porque lá não tem tudo que, por exemplo, uma rede privada tem. A gente luta para ter luva no público. Eu fiz o internato no público, eu fiz no Hospital da Ceilândia. Lá tem um dia que a gente não conseguia trabalhar porque não tinha seringa. E hoje eu tenho 3 tipos de luvas no privado, por exemplo. Entende? Você falou que para admitir, que você faz admissão de enfermeiros hoje onde você está trabalhando. E que você olha muito a questão de currículo, a questão da prática. Como adquirir prática se você está entrando no mercado? Aonde que essa prática pode ser adquirida? Nas pós-graduações e tem os voluntariados. Cada hospital público recebe os voluntariados. Quando eu me formei, eu não entrei diretamente no campo de trabalho, não. Foi difícil, porque ninguém queria uma recém-formada. Fazia as provas, fechava as provas, a teórica, a prática, psicólogos, tem que passar por várias provas. E quando era no gestor, eles olhavam o currículo recém-formado. Fiz pós, fiz voluntariado no Hospital da Ceilândia, eles aceitam, porque 1 ano de voluntariado é como se você fosse super experiente. Então, vale a pena. Eu acho que, assim, sair diretamente é difícil, diretamente da faculdade para o campo de trabalho. Mas também não é impossível. O hospital que eu trabalho hoje já recebeu muitos estagiários de outras faculdades e contratou assim que formou. Porque moldou, né, ele no estágio e já contratou. Isso é uma das melhores coisas quem está entrando, porque você estagiou, ele sabe o seu potencial, sabe que você está formando e vai te receber como um enfermeiro já formado. Então, assim, tem essas várias questões. Mas hoje eu penso em pós-graduação. Você tem uma pós-graduação, você tem estágio da pós. Então, você tem uma experiência maior. Então, a saída é estágio e trabalho voluntário. Estágio voluntário e pós-graduação. Porque o seu curso superior, você não sai sabendo tudo. Sim, nenhum, né? Nenhum curso, você sai muito cru. Muito cru. Você não sabe... Eu aprendi coisas na UTI que eu acho que nunca nem vi na faculdade. Então, é realmente na prática, na vivência, que você vai aprender. Mariana, a tua fala vai em encontro ao que a Halina falou anteriormente, essa questão do curso superior. Só o curso superior hoje, praticamente, é você não ter absolutamente nada. Acho que quem estava aqui na fala anterior viu isso, né? Então, assim, você fez uma indagação aqui na tua fala, assim, alguém vai escolher enfermagem mesmo ou é aquele esquema
Ah, deu certo medicina, eu Vou pra fazer enfermagem. isso. A gente tem feito várias palestras ao longo desses dias aí, dando a possibilidade dos meninos fazerem um processo de escolha a partir do conhecimento das diversas áreas que estão passando por aqui. O que você diria, assim, por exemplo, você já tinha essa coisa definida, ah, eu quero enfermagem, e por que você escolheu a enfermagem? O que te ajudou dentro da própria, fazendo o ensino médio, onde é que isso surge para você? Sim, sempre quis enfermagem. Minha mãe foi professora do Rogar, do Rogazinho, e aí ela falava que nenhuma filha dela tinha que ser professora. A Cláudia sabe, conhece ela. E aí sempre foi voltada para a saúde, as 3 lá em casa, são 3 irmãs. Eu tenho uma prima enfermeira, samuzeira, que a gente chama, né? Que é do SAMU. E eu tive acesso direto com a área da enfermagem por causa dela. Minha inspiração foi ela. Ela é como se fosse minha irmã de criação. Que quando ela veio da Bahia, ela ficou em casa. Então, ela é minha inspiração. Eu tive o contato direto pelo SAMU e eu tinha um cuidado da minha família. Lá em casa, tudo era eu, porque eu já estava estudando sobre a enfermagem. Então, eu sempre quis enfermagem, nunca tentei medicina. Eu sempre soube a diferença dos dois, do médico e do enfermeiro. Eu sempre valorizei muito o enfermeiro. E eu respeito o médico. Mas eu converso de igual para igual. Eu não... Ah, ele é médico. Não. O que ele sabe, eu sei. Ele pode entrar um pouco mais na área da doença, mas do paciente eu sei. Então, eu sempre quis enfermagem, eu nunca pensei em outro curso, não ser enfermagem. Quando eu estava cursando ensino médio, eu jogava pelo rogacionista handball e continuei jogando na faculdade. Minha família toda achou que eu ia fazer educação física. Nunca pensei em fazer educação física, gente. Nunca. Porque, assim, eu era uma menina meio fresca, Cláudia sabe, meio chata. E aí, quando eu falei que eu queria enfermagem, foi uma surpresa, ninguém acreditou. Porque, realmente, a gente trata com algumas secreções, algumas coisas que nem todo mundo está pronto a receber. Então, assim, eu continuei na área de jogando, eu entrei pelo CEUB, jogando, fui chamada para jogar na Católica e continuei na Católica. Então, eu fazia uma coisa que eu gostava, que era jogar, e outra paixão, que era a enfermagem. E cada vez que eu estudava na enfermagem, eu me apaixonava mais. Então, assim, eu perguntei quem realmente quer fazer enfermagem, para não chegar, por exemplo, no 4º semestre e desistir. Eu já vi muito calouro meu, por eu ser do centro acadêmico, eu já acompanhei muitas caloradas, muitos calouros meus desistirem no 4º semestre, porque não era aquilo que sonhava. Entende? Então, assim, se você quer fazer enfermagem, vai com a cabeça de enfermagem. Ah, não, vou tentar enfermagem enquanto eu passo medicina. Se você quer medicina, estuda para entrar diretamente na medicina. Porque você acaba perdendo um pedaço. Entende? Então, vocês têm que focar no que realmente vocês querem. Ah, eu quero ser professora. Foca no professora. Não entra com a cabeça, eu vou pelo vestibular, pelo PAS, pelo não sei o quê, porque eu tenho um ponto, vou entrar nessa faculdade. Não vai nesse ramo, porque você vai se sentir mal por estar num curso que você não gosta. A minha irmã mais nova, a minha irmã do meio, fez biomedicina na Católica. É um campo muito restrito. E aí ela está fazendo farmácia na UNB, está formando na farmácia. A mais nova, as duas estudaram aqui também. A mais nova entrou como saúde coletiva na UNB. Apaixonou. Só que não era aquilo que ela gostava real, porque ela me via atuando, né? E hoje ela faz enfermagem. Então, assim, se você realmente gosta do que você vê fazendo, vá em frente sendo qualquer outro curso. Não acha que um curso que vai ganhar dinheiro vai te fazer feliz. Enfermagem também não é para ganhar dinheiro, não. Hoje não está sendo valorizada. Então, vai por onde que você gosta, se sente bem. Você chegar em casa e fala, nossa, eu salvei 13 vidas, cuidei dos 13 pacientes. Entende? Então, assim, eu respiro enfermagem em casa, eu e meu marido somos enfermeiros, a gente se conheceu na faculdade,
só que ele é voltado para oncologia e eu sou intensivista. São áreas diferentes, só que a atuação é a mesma. Então, eu posso falar que hoje eu sou apaixonada. Não tenho outra área que eu acho que eu me daria bem. Mas quem quer enfermagem, faça enfermagem. Quem quer medicina, estude, que um dia você vai conseguir para fazer medicina. Mais alguma pergunta? O que é mais gratificante para você na sua profissão? Ver uma família chegar em mim e falar assim, obrigado por salvar minha mãe, obrigado por salvar meu pai. E sendo que foi uma equipe inteira, só que você sabe que você estava na hora certa. E assim, o que você estudou é o que você está ali para ajudar. Quantas vezes eu já passei no corredor, uma paciente parada, e eu entrei imediatamente e ela voltou. Isso é o mais gratificante, você sair de uma parada cansado e falar, consegui salvar essa vida. Quantos pacientes do Covid colocou a plaquinha e saiu pela porta? Eu cuidei de um médico nosso, um infectologista. A gente fazia tudo, saía chorando do hospital, porque a gente pensava que realmente a gente não ia salvá-lo. No dia que ele saiu, sabe aquele alívio de dever cumprido? Foi esse. Então, assim, é muito gratificante ver que a vida da pessoa está na sua mão e você consegue salvá-la. Consegue dar mais uma chance para ela viver. Então, para mim, é gratificante o salvar, o cuidar. E o que eu acho mais bonito, assim, um comentário meu na enfermagem, assim, eu tenho o enfermeiro como um anjo da guarda. Né? Eu não sei, muitos jovens ainda, vocês, mas assim, quem já teve a oportunidade de ficar internado, né? Assim, aquele cuidado, aquele carinho, aquela esperança que o enfermeiro traz, porque quem fica na lida mesmo ali é o enfermeiro. O médico vem fazer uma visita, né? O enfermeiro é que está ali para cuidar, na emergência. Eu vejo meio o enfermeiro assim, meio como um anjo da guarda, né? E o tanto que a gente se apega, né? Apesar dos plantões que troca, mas você fica esperando aquela pessoa chegar. Aquela pessoa dá, não sei se 48 ou 72 horas para ela vir de novo, porque você acaba se apegando a um ou a outro, né? O tanto que é importante, principalmente quando é um profissional humanizado, né? Que vê no outro ser humano, né? Eu falo isso muito para eles, né? Essa questão do profissional ser humano, né? Que isso é o mais importante. Então, eu queria saber como que fica o psicológico da pessoa. Tipo, eu não sei se você é daquele tipo de pessoa que se apega ao paciente. Todo mundo da área. Aí depois ele acaba, sei lá, falecendo. Como que fica o seu psicológico em relação a isso? Assim, a gente tem a bioética na faculdade. A gente é preparado para deixar as emoções de lado. Realmente, a gente é preparado para deixar as emoções de lado. Porque se você se apegar a todos os pacientes que estão ali, você não consegue trabalhar. Eu me apego, mas eu me apego quando eu sei que vai sair. A gente fala que vai sair do quadro, né? Um prognóstico melhor do que estava. Porque me dá esperança para me lutar, fazer tudo o que for possível. Quando o paciente está em terminal, eu me apego à família, que ele está sofrendo. Então, eu me apego à família. Existe o cuidado paliativo. Não sei se vocês já conhecem. Por exemplo, um terminal de câncer. O terminal de câncer é conversado pela família para dar conforto para o paciente. A família é destruída, né? Porque você esperar um familiar seu falecer é a coisa pior que tem. Já passei por isso e não aconselho. Só que quando você vê um paciente terminal e você dá um conforto para ele, você se sente realizado. Você sabe que você não vai conseguir curá-lo, mas a transição dele vai ser tranquila. Eu sou católica e meu marido é espírita. Eu aprendi muito com ele em relação à vida e à morte. Só que eu ainda não estou preparada para lidar com alguns tipos de morte, que é as mortes repentinas, né? Que você entra, tenta fazer de tudo com o paciente e não consegue. Eu me sinto impotente em alguns casos. Não vou negar para vocês, não. Eu me sinto assim, eu saio de um leito do paciente que eu não consegui fazer, arrasada. Só que você tem que pensar que não tem só um paciente, são mais 30.
mas 60. Tem UTI de 60 leitos. Então, você acaba não se apegando como você pensaria. Entende? Tem família que você não consegue nem desapegar. Tem família que fala assim, nossa, mas você está aqui de novo. Ela sabe até o seu horário. Sabe que hora você chega, que hora você sai, que horas que você bate o ponto, ela sabe. Mas ela se apega a você, e você não pode se apegar. Porque você acaba se prejudicando mentalmente. Mas não é também para você ser fria, né? Você tem que saber a linha da verdade. A Claudinha falou sobre o cuidado humanizado. Hoje a minha UTI é humanizada. Todo leito meu tem acompanhante de UTI. Então, a gente tem o contato direto com a família. Quando a gente vê que o paciente está triste, abatido, a gente já chama a família para acompanhar juntamente com o psicólogo. E a gente também tem acompanhamento psicológico. Porque se a gente vai trabalhar diretamente com outros humanos, a gente precisa de outro acompanhamento. Mais alguma pergunta? Mais alguém? Esse problema que tem na enfermagem de falta de valorização e salário, essas coisas, você diria que é um problema que acontece mais aqui no Brasil, que eu posso ter mais oportunidades fora, ou tipo, qualquer lugar que eu for do mundo, eu vou passar por uns problemas assim? Brasil. Teve um tempo atrás, antes de eu casar, eu estava com a ideia de ir para o Canadá. Só que o Canadá você precisa de 2 línguas, o francês e o inglês, né? E o Canadá, eu não sei, não vou transformar em real, porque senão ia ser vergonhoso, né? Mas, em média, vou falar em valores, você ganha $7.000 por semana. Eles recebem por semana. Só que a saúde do Canadá não é boa. Por exemplo, se você precisar de um tratamento, para você não vai ter um tratamento bom. Entende? Então, tem que ter na balança. Hoje, no Brasil, não é valorizado. Os enfermeiros no mundo inteiro são valorizados, principalmente agora, depois do Covid. O Brasil, hoje, não está sendo valorizado. Mas, se você pensa em fora, tem que estudar um pouquinho mais. Então, tipo, se eu quiser ir para fora, qual que seria o melhor meio? Fazer algum intercâmbio, pagar faculdade mesmo? Depende. No Mercosul, você pode traduzir seu diploma a um lugar que é parecido com o Brasil, mas é mais valorizado. Portugal. Eu tenho um médico que voltou de lá agora. Os médicos estão tudo indo para lá. Porque é uma cidade antiga e qualidade de vida nem se discute em Portugal. E idoso, tem muito idoso. Então, o cuidador já recebe muito bem, já é muito valorizado. O enfermeiro lá é mais valorizado do que um médico. E o seu currículo aqui você pode formar aqui, traduzir ele com um advogado e usá-lo em Portugal. Não tem problema, no Mercosul. Todos que estão dentro do Mercosul. Agora, fora, eu já não sei como que você teria que ter 2 línguas para estudar lá. Eles não aceitam o currículo daqui. É igual quando é para fora para estudar medicina. É a mesma coisa, você tem que estudar lá. Eles não aceitam o currículo daqui para lá. E para você voltar também é mais difícil. Mais alguém? Opa, Giovana. Eu acabei me identificando bastante, tanto com enfermagem quanto com medicina. E eu queria entender, tipo, até que ponto o enfermeiro pode ir, tipo, qual procedimento máximo que ele pode ir e não pode, tipo, chegar a fazer um procedimento médico mesmo. É porque depende da área. Por exemplo, na comunitária, como eu te falei, o enfermeiro é autônomo. O enfermeiro ele faz coleta, ele faz prescreve, ele faz consulta de enfermagem. A primeira consulta pediátrica é do enfermeiro. Então, quando você leva o recém-nascido, é com o enfermeiro que você faz, não é com o pediatra. Já na UTI,
Procedimento que o enfermeiro pode fazer. Mexer nas drogas, né, que é as medicações. Você tem autonomia de, se precisar, ir entrar. Intubação. A intubação, pela nossa diretriz, a gente não pode intubar um paciente. Só com a supervisão com o médico, por exemplo. Vou contar um caso do meu marido, né? Meu marido trabalhava onde eu trabalho hoje. Ele ficou preso dentro do elevador com um paciente grave. O paciente parou, sozinho. E o elevador parou. E ele não podia fazer nada. Lógico que pode. O paciente só estava o paciente e ele. O médico, pelo vão do elevador, passou todas as medicações e ele entubou o paciente. Então, assim, para o enfermeiro, não é... O que a gente não pode fazer é cirurgia de grande porte. A gente pode fazer alguns tipos de cirurgia de pequeno porte. Sutura, dependendo qual tipo da sutura, que é os pontos. A gente pode retirar todos os tipos de ponto. Todos os sondas, acessos, a gente que faz, periféricos. Os centrais a gente não tem autorização de fazer. O único central que eu tenho autorização de fazer, é porque eu já fiz o curso de intraóssea. É o intraóssea e intubação com máscara laríngea, que eu também tenho um curso. Por isso que eu falo, tem cursos que te valorizam muito. Eu tenho um curso do bombeiro, eu tenho um curso de salvamento pelo SARA, de mergulho. Eu tenho um curso de avançada e básica do SAMU. Tenho intraóssea, tenho máscara laríngea, tenho de lesões. Lesão, um médico não se mete. Lesão é nossa. Todo tipo de lesão, enfermeiro que tem a conduta. A gente prescreve, a gente evolui e a gente atua. Em outra área, por exemplo. Fala uma área que você... Obstetrícia. A gente não faz uma cesárea, mas a gente faz um parto normal. A gente corta o cordão. A gente faz todo o tratamento da família. Porque não é só a mulher e o filho. Uma família inteira fica junto, né? Assim, a gente tem uma autonomia em algumas áreas da enfermagem muito grande. É só saber se identificar e ter estudo para você falar e se impor. Entende? Se você sabe, ninguém pode falar mais do que você. Eu converso hoje com o diretor do hospital. Ele é meu plantonista, mas eu converso igualmente. Porque ele sabe que eu estudei e eu sei o que ele está falando. A conduta médica não é só do médico, é da equipe multi. Então, o farmacêutico vai opinar, o fisioterapeuta vai, o enfermeiro, com certeza, porque eles não sabem se o paciente teve urina, se o paciente sangrou, o que eu fiz com o paciente. Então, tudo vem de mim. O médico é mais a doença. Ele não olha o paciente assim, da cabeça aos pés. Por exemplo, o paciente fez uma cirurgia de fêmur, botou uma prótese óssea, né? Ele não vai saber, por exemplo, o paciente está dando febre. É da cirurgia. Eles vão focar na cirurgia. Mas eu sei que a sonda está escura, a diurese está escura. Entende? Está grumos, então eu sei que é infecção de urina. Então, assim, você tem que estar muito mais atento do que o médico. O médico ele faz os procedimentos invasivos, Mas sem você dando palpite, ele não vai poder fazer. Fala, doutor, eu preciso de um acesso central porque o periférico não está dando mais, eu não consigo mais funcionar. Aí ele vai funcionar. Entende? Tem um acesso invasivo chamado PIC. Quem passa é o enfermeiro. O médico não sabe passar. Depois vocês procuram. PIC com 2 Cs. Porque tem a PIC de cabeça. É só PIC com 2 Cs. Procura e estuda saber um pouquinho mais. O enfermeiro passa. O médico não passa. Eu tenho um curso também de PIC. Então, assim, tem algumas coisas que só o enfermeiro vai fazer. Eu não deixo nenhum médico tomar minha conduta. Entende? Então, assim, são profissões que trabalham juntas, mas distintas. É a mesma função, só que distintas. Não acho que o médico, como eu te falei, não acho que o médico seja o seu chefe. Ele vai ser o seu colega. Entende? Então, assim,
doutor fulano de tal, meu colega de profissão. Então, assim, se você está dividido entre os dois, estuda os dois. Saber mais. Entende? Eu pensei até trazer as aulas de primeiros socorros, depois a gente podia marcar, se quiser, para a gente fazer umas aulas de primeiros socorros. É super tranquila e é uma prática, né? Enfermagem é mais prática do que teoria, mas a teoria tem que andar junto com a prática. Mais alguém? Opa, tem um aí também, ó, do seu lado. Para os técnicos de enfermagem, tem essa divisão de áreas também? Por exemplo, um técnico de enfermagem que só trabalha na oncologia? Sim. O técnico vou dar o exemplo que você deu. O técnico de enfermagem da oncologia, ele tem que saber cuidar de outros acessos que o técnico da UTI não sabe. Por exemplo, o ortocate. Ele tem que saber todos os cuidados no ortocate. Para você ser técnico de oncologia, você tem que ter pós. Não acha que é só porque é técnico que não vai ter uma especialização. Então, você pode entrar na área, mas você tem que ter um estudo maior do que o técnico, por exemplo, de um PS. Entende? São quantas horas de plantão, mais ou menos? Carga horária por semana? Por semana. Então, eu hoje, é porque assim, assistencial são 12 por 36, né? Você trabalha um dia sim, um dia não. De 30 a 40 horas. Eu hoje sou rotineira, eu trabalho de segunda a sexta. São 8 horas. 7 a 5 por dia. Então, depende muito do que você vai fazer, do que área você vai fazer. Por exemplo, a radioterapia, que é da onco, não é plantão, é comercial. Entende? Mas eu posso fazer até 24 horas. 24 por 36. Tem hospital que trabalha 12 por 60. Que é um sonho. Você trabalha um dia, e folga 3. Então, assim, depende muito do que você for fazer. Hoje, o plantão é o que tem todos os setores, todas as áreas. Mais alguém? Podemos encerrar? Gente, estou morrendo de vergonha. Não, mas já passou. Né? Então, Mariana, a gente queria agradecer a sua participação. Espera aí que eu vou pegar um negócio aqui para você. Eu vou ver se eu consigo fazer um curso de PCR e trazer. Que o Centro Acadêmico da Católica fez. Vou ver se o Centro Acadêmico faz e traz para vocês. O ano que vem nós vamos fazer uma questão mais de teoria e prática. Isso! A gente vai ver uma coisa mais assim, para eles terem um contato, acho que vai ser bem bacana. Bem melhor, porque vocês vão entrar diretamente na área. Mas por esse obrigada. ano, obrigada pela sua Obrigada. Muito bom te ter aqui. E volte sempre. Como você falou, você nunca vai deixar de ser aluna, né? Uma vez rogacionista, sempre rogacionista. Tá? Meninos e meninas, muito obrigada mais uma vez. Né? E agora vamos ficar amanhã, nutrição. Quem não se inscreveu, por favor, ainda há tempo. E tudo indica que é de psicologia semana que vem, tá? Mas eu confirmo com vocês, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês. Um beijinho. Tchau.